A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem e que o Espírito Santo, como sempre, continue com você. E que você continue desejando a presença do Paráclito. Ele é alguém que se agrada quando nós o desejamos, quando nós o buscamos, quando nós procuramos por ele. Amém? Que ele continue aí com você. Nós voltamos a meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero tomar como base um texto que está no livro do profeta Oséias, mas eu quero dar um título a esta mensagem de hoje. A ausência do conhecimento leva aos enganos e ao nanismo espiritual. E o texto que eu quero tomar por base, quero tomar como alicerce ou como ponto de partida para a nossa meditação hoje, está no capítulo 4, versículo 6 em diante do livro do profeta Oséias, onde o texto diz: "O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar." O versículo 8 desta porção do texto sagrado que acabamos de ler traz um retrato muito atual do cenário cristão, onde Deus, o Senhor, tem sido transformado em produto comercializado pelo sistema, e a exemplo do que o profeta escreve, alimentam-se do pecado do meu povo e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar, também hoje os vendilhões de milagres e favores divinos têm operado em nosso meio e o povo tem sido enganado, justamente pelo fato de lhe faltar conhecimento verdadeiro de Deus. No versículo 6, o profeta assevera: "O meu povo está perecendo, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento." A palavra de Deus é o único meio pelo qual podemos adquirir conhecimento de Deus, e o Espírito Santo é o único capaz de efetivar os efeitos desse conhecimento nas nossas vidas. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, porque nunca alcançaremos a profundidade de Deus, mas precisamos desejá-la. Porque a palavra nos santifica e o Espírito nos reveste do poder que essa palavra nos dá, por estarmos libertos dos enganos, da falsidade e preparados para tudo que procede de Deus. Na carta aos Efésios, Paulo diz para que não sejais mais como meninos levados em roda por todo vento de doutrina. E é isso que o conhecimento faz. Um crente edificado na palavra não teme a noite de choro, não teme o vale da sombra da morte, porque sabe que ele é certo no caminho daquele que serve ao Senhor, pois este é um mundo de provas, onde temos o mundo como um inimigo furioso que nos bate com toda a força. Tiago escreve no capítulo 1 de sua epístola, segundo a Bíblia Nova Almeida Atualizada, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3 diz: "Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança." Amém? Na verdade, as provações nos impulsionam, é a mola propulsora para que nós continuemos a caminhar com o Senhor, visto que nós precisamos do conhecimento. Sem o conhecimento, essas provas nos sucumbem ou nos fazem sucumbir, ou nos tiram da presença de Deus pelo caminho falso que se há de apresentar no decorrer da nossa história. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 em diante, a palavra diz assim: "Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Capítulo 2, versículo 17, diz assim: "E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão."
No mais extraordinário acontecimento da história do homem, em toda a sua existência, sua relação com Deus, a descida do Espírito Santo, né? Pedro, durante o Pentecostes, levantou-se e falou com autoridade, esclarecendo o que aquela gente não conseguia compreender, não estava compreendendo, porque lhe faltava conhecimento. Mas isso só foi possível a Pedro porque ele tinha conhecimento e já fora revestido do poder que vem do alto, o poder capacitador de Deus. No Evangelho segundo escreveu João, Jesus, logo após a sua ressurreição, assopra sobre eles o Espírito Santo. João 20, 21 vai dizer assim: e Jesus disse-lhes outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. No versículo 22 diz, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. A libertação de todo o poder que este século mortal exerce sobre a humanidade e a santificação é atribuído por Jesus ao conhecimento da verdade, que é a própria palavra. João 17, 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E um pouco antes, no capítulo 8, versículo 32, Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Estamos na era tida como a era do conhecimento, e são muitas as falsas doutrinas, o que eu chamo de a era das danças das doutrinas, ou da dança das doutrinas, né? E assim também serão muitos enganos, pois elas se disfarçam da sã doutrina, escondendo nas entrelinhas os seus desvios e o que ao fim constroem um grande abismo. Por isso, todo o tempo, as Escrituras Sagradas nos instruem a conhecer e prosseguir em conhecer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que isso se deve à necessidade de conhecer para não ser enganado. Ele diz ainda, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Conhecer é tarefa nossa, é dever nosso, é obrigação nossa. Na primeira carta que escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículos 34, Paulo escreve assim, voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês, porque já deviam conhecer, né? O autor aos Hebreus, da mesma maneira, repreende os judeus no capítulo 5, versículo 12, assim, pois, quando já deviam ser mestres, levado em conta o tempo decorrido, vocês têm ainda novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os principais, ou os princípios elementares, ou os rudimentos, né, dos oráculos de Deus, tudo aquilo que é básico, não é? Ele, em outra tradução, vai dizer que vocês ainda precisam de receber leite, e nessa também diz assim, passaram, quer dizer, eles já deviam conhecer e até acredito que tenham tido acesso a esse conhecimento, a esse entendimento, mas voltaram, porque eles passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Esse é o retrato que temos, né, dos tempos atuais, ou seja, pouca coisa mudou de lá para cá e o povo não tem conhecido e tem perecido justamente pela falta desse conhecimento. Nós precisamos buscar na palavra de Deus o entendimento e clamar pelo Espírito Santo que vai nos revestir por meio desse conhecimento, né, nos dando poder contra esse mundo terrível de morte que está aí, né, nos batendo com toda a força. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos uma vez mais, Pai, agradecidos pela Tua poderosa palavra e o Teu Espírito, Senhor, que no meio de nós nos santifica por meio do conhecimento dela. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos em favor de cada alma, Senhor amado, que acessa este canal, que acessa esses canais em busca do conhecimento e que divide conosco, meu Deus querido, a mesma opinião, o mesmo clamor, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, Senhor meu Deus, com toda a instrução do reino, para que nós possamos ser fortificados dia após dia, nos dê visão, entendimento da Tua palavra, para que nós possamos ser edificados nela e santificados nela. Pai, em nome de Jesus, visita a necessidade do meu irmão, visita a necessidade da minha irmã, nesta manhã, neste dia, ó Pai, em nome de Jesus é que nós te pedimos, agradecidos. Amém. Fique em paz.